Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo vídeo da série Preparando para os Últimos Dias. Uma série onde nós temos refletido, à luz de Mateus capítulo 24, as palavras de Jesus com relação aos últimos dias e como nos preparar para esses acontecimentos. Nesse vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre o engano. As palavras, engano, enganarão e falso, aparecem pelo menos 6 vezes neste capítulo. E o engano, como característica dos últimos dias, é uma estratégia do inimigo para nos destruir. Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 10 e 11. Diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que quando eu falo sobre os últimos dias, eu uso essa expressão, esse termo, eu não estou dizendo algo que vai acontecer daqui a muitos anos, à frente. Eu estou imaginando esses nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não quero dizer com isso também que estou determinando, marcando o dia da vinda de Jesus. É para amanhã, é para o próximo mês. A Bíblia ela não nos afirma qual é a data da volta de Jesus, não nos afirma qual é o dia da volta de Jesus. E os sinais dos últimos dias também não têm esse objetivo. Os sinais não têm o objetivo de determinar a data exata da volta de Jesus. Os sinais ele tem o objetivo de informar que Jesus voltará. E nós precisamos olhar para esses sinais e nos preparar para esses dias. Outra coisa com relação aos sinais é que nós precisamos ter uma postura de entender esses sinais, buscar conhecer esses sinais e adotar uma postura a partir da informação que nós recebemos por esses sinais. Não é prudente, por exemplo, alguém que está viajando por uma rodovia e vê um alerta de uma situação perigosa à frente e não toma nenhuma precaução para isso, não se deu conta daquela informação que recebeu, ele continua seguindo a sua viagem como não tivesse sido informado de nenhum perigo à sua frente. Isso não é prudente fazer. Então os sinais, eles servem para nós como um alerta, como uma preparação para os fatos que irão acontecer. Todos os dias nós somos bombardeados por umas centenas de informações. Um fato que acontece do outro lado do mundo, imediatamente, questão de segundos, nós já estamos sabendo, espalha por todo o país e alcança aí milhões de pessoas ao mundo afora em questão de minutos. Muitas dessas informações que nós recebemos diariamente são informações inúteis, não nos acrescenta nada na nossa vida, não nos edifica, apenas consome o nosso tempo. E uma outra grande parte são factoides, são acontecimentos falsos, que não têm nenhuma comprovação, mas que são repetidos tantas e tantas vezes que acaba tomando uma conotação de verdade. E algumas outras poucas informações que realmente são relevantes e que merecem a nossa atenção. Com o advento da internet, ficou muito fácil publicar e divulgar alguma coisa. Todo mundo está falando de tudo o tempo todo. Com relação ao Evangelho, a coisa está indo pelo mesmo caminho. Tem muita gente falando muito sobre Deus, falando de tudo sobre Jesus. E a mensagem do Evangelho chega aos 4 cantos da terra, através da internet, através das mídias sociais. E aquilo que parecia ser algo benéfico, que é a disseminação do Evangelho, acaba se tornando uma armadilha para pessoas menos criteriosas na avaliação do conteúdo que recebem, que leem, que ouvem e que tomam como verdade. O Evangelho de Jesus, ele vem ganhando dia a dia uma nova roupagem, uma nova apresentação, uma nova interpretação, uma maneira de ficar mais fácil a aceitação e ganhar mais seguidores. Um evangelho que não produz arrependimento, mas que promete muita prosperidade, alegria, amigos e até mesmo uma motivação extra para o seu trabalho. Um evangelho que fala pouco sobre renúncia, sobre arrependimento de pecados, mas que fala muito sobre vitória, sobre prosperidade, sobre alcançar os seus alvos e os seus objetivos. Não estou afirmando aqui que a mensagem do evangelho ela tem que ser dura,
ela tem que ferir, ela tem que ser algo quase insuportável para as pessoas carregarem. O Evangelho do Senhor Jesus, ele não é um fardo pesado. Não é esta a mensagem do Evangelho. Mas eu estou afirmando que a mensagem do Evangelho, ela não pode ser acrescentada a nada e nem retirada a nada. Tem que ser um Evangelho puro e simples. Porque o Evangelho verdadeiro é o que gera vida. Jesus disse que nós precisávamos permanecer nas palavras dele para que nós nos tornássemos seus discípulos, e isso nos levaria ao conhecimento da verdade, e essa verdade nos libertaria. João capítulo 8, versículo de 31 e 32. Sabendo que o engano é uma das marcas nesses últimos dias, né? Como é que nós podemos nos preparar para isso? Como é que nós podemos olhar para esse texto como um alerta e nos preparar para esses últimos dias? Para se conhecer o falso, para se combater algo falso, nós precisamos primeiramente conhecer o verdadeiro. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha num comércio, tem ali a necessidade de detectar se uma cédula que ela recebe é falsa ou verdadeira. Ela precisa estudar minuciosamente a verdadeira. Ela precisa conhecer os detalhes, ela precisa conhecer ali a marca d'água, precisa conhecer as cores, o tamanho de uma cédula, as características que levam essa pessoa a identificar uma cédula verdadeira. E assim é com relação ao Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho verdadeiro para que, quando exposto diante de um evangelho falso, a gente possa detectar. O falso, ele sempre vai surgir com uma roupagem nova, com uma apresentação nova, todo dia vai ter um novo falso. Por isso é imprescindível que nós conheçamos o evangelho verdadeiro, para que possamos detectar quando o falso chegar até nós. Na igreja, nós temos o departamento de ensino, que deve ser um facilitador para elucidar o evangelho. De crianças a adultos, todos precisam conhecer o verdadeiro Evangelho. E enquanto membros, nós temos a obrigação de conhecer o Evangelho pelo qual nós firmamos a nossa fé. A frequência na escola bíblica, a frequência nos cultos de ensino, a nossa leitura bíblica diária, ela não é meramente uma atividade para consumir o nosso tempo, para ocupar o nosso tempo. Ela deve ser algo essencial para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é essencial para a nossa sobrevivência enquanto cristãos sobre essa terra. Essas ferramentas implantadas pela igreja, as estratégias implantadas pela igreja para trazer a mensagem do Evangelho verdadeiro aos seus membros, elas serão inúteis se nós, os membros, não nos dispusermos o desejo do nosso coração de aprender o verdadeiro Evangelho. Por isso sim requer esforço, por isso sim requer tempo, requer dedicação, porque não é um mero exercício de ocupação do nosso tempo, mas é uma questão de sobrevivência. E esse conhecimento não é algo meramente intelectual ou teórico, é algo transformador, algo que gera vida, é algo essencial para a nossa sobrevivência. A palavra de Deus ela é o nosso alimento diário, ela é a nossa vitamina necessária para a nossa vida, é o pão vivo que desceu do céu. Quando não nos alimentamos bem, quando comemos uma comida estragada, nós corremos um sério risco de adoecer. E infelizmente, muitos cristãos não estão avaliando o tipo de comida que está sendo lhes oferecida. Apenas enchem os seus pratos, devoram tudo, sem o mínimo critério de avaliação. O objetivo do inimigo das nossas almas é nos destruir. E uma de suas estratégias e uma de suas ferramentas desses últimos dias é o engano. Assim, na preparação para os últimos dias, cabe a cada um de nós a responsabilidade de avaliarmos qual é o evangelho do qual nós temos crido, que ele é a base da nossa fé. E mais, qual é o evangelho pelo qual nós temos nos alimentado, porque ele é que é a fonte de energia para os dias que virão sobre essa terra. Amém? Quero te convidar aqui, deixar um convite para que, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva, participe das redes sociais da igreja e acompanhe ali as postagens dessa série e das demais séries que serão colocadas lá em breve. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.